Edificando Sabiamente. Revista O Cristão, edição de julho de 2023. Parte 1. Tema da edição. Deus é um construtor que edifica com perfeita sabedoria e habilidade. Ele deu ao homem a capacidade e a responsabilidade de ser um construtor. Alguns são construtores sábios e alguns são tolos. A primeira regra para um sábio construtor é começar com Deus e nunca deixar Deus de fora. Noé foi um sábio construtor. Deus lhe disse para construir a arca e lhe deu planos arquitetônicos e lhe disse exatamente quais materiais usar. Noé seguiu as instruções de Deus para salvar a sua vida e a da sua família. Sua arca, projetada por Deus, passou no teste do dilúvio. Paulo trabalhou para Deus no estabelecimento da igreja como um sábio construtor. Somos instruídos a edificar-nos em nossa santíssima fé. Podemos, por um momento, fazer isso sem Deus? O primeiro construtor tolo foi Caim. Ele saiu da presença do Senhor para edificar uma cidade. Ela terminou em ruínas. Muitos têm seguido o caminho de Caim, pensando que podem edificar melhor do que ele. Eles, em soberba e altivez de coração, dizem: os tijolos ruíram por terra, mas tornaremos a edificar com pedras lavradas, materiais melhores. Isaías capítulo 9, versículos 9 e 10. Bíblia Almeida Revista Atualizada. A história está cheia de ruínas dos esforços de construção do homem. Lembre-se, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo capítulo 127, versículo 1. O homem é sábio somente se ele edifica para Deus sob a direção de Deus e de acordo com o plano e a vontade de Deus. Parte 2. Noé construindo a arca e Noé vivendo na arca. Escrito por Frederick George Peterson. Retirado de Words of Truth, volume 2. Duplo testemunho cristão. Nos capítulos 6 e 7 de Gênesis, encontramos Noé em duas posições. No capítulo 6, ele estava construindo a arca, e no capítulo 7, ele estava vivendo na arca. Na primeira posição, ele estava cercado por um mundo hostil e incrédulo, para o qual ele era um pregoeiro da justiça. 2 Pedro capítulo 2, versículo 5. Enquanto em sua própria caminhada pessoal, que também era um testemunho de que o juízo se aproximava, ele estava construindo uma arca. Todas as suas expectativas e esperanças estavam centradas naquela arca. O mundo havia se corrompido e o fim de toda a carne aos olhos de Deus havia chegado. Noé esperou pelo juízo do mundo. A iniquidade do mundo há muito tempo havia chegado ao seu ponto mais alto, e nada restava senão o mais catastrófico e espantoso juízo, quando chegou o seu momento nos conselhos de Deus. Na segunda posição, ele foi colocado na arca que foi fechada pela própria mão do Senhor. Gênesis capítulo 7, versículo 16. E estava assentado na arca que flutuava, com segurança, sobre as águas do juízo. Durante um ano inteiro, ele estava seguramente flutuando sobre as vagas e as ondas do juízo. Por estar coberta de betume, por dentro e por fora, nenhuma gota das poderosas águas chegou a ele naquele lugar seguro. A ruína e a morte estavam ao redor e debaixo dele. O único lugar onde havia vida e sustento da vida estava na arca. Construindo a arca. Tudo isso fala ao cristão com a diferença de que ele está, em figura, em ambas as posições ao mesmo tempo. O testemunho do cristão é defeituoso quando ele não testemunha isso. Em Filipenses capítulo 3, o cristão está construindo a arca e, assim, condenando o mundo que caminha para o juízo. Cristo é seu único objeto e esperança. Tudo o que não serve ao seu propósito na uma coisa que o ocupa é escória e esterco. E tudo é deixado de lado como inútil, pois tem cheiro da vida humana e do orgulho.
tudo o que está prestes a ser submergido nas poderosas águas do juízo, ou é deixado de lado como um obstáculo ao testemunho do obreiro cristão, perante o mundo que está rejeitando Deus em Cristo. O mundo ao redor é hostil e incrédulo, falando de progresso e melhoria, adorno e beleza, confiante em seus próprios poderes para reparar a distância entre ele e Deus, remover a sentença do juízo sob a qual ele se encontra, arrancando seus espinhos e cardos, e, comprando e vendendo, plantando e edificando, é ignorar a enchente do juízo que fluiu sobre ele na cruz. Vivendo na arca. A arca é o objeto do cristão. Conhecê-lo, Cristo, é o seu objetivo. A justiça humana é posta de lado como inútil, a confiança em si mesmo ignorada. As coisas que para mim parece ser ganho são contadas como perda para a arca. Todas as coisas têm seu próprio valor, mas são como escória e esterco para a alma que está construindo uma arca e, por seu andar, condenando aqueles cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, que só pensam nas coisas terrenas. Filipenses capítulo 3, versículo 19. Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Todas as expectativas, as esperanças e as perspectivas do cristão estão centradas em Cristo e no desejo de conhecê-lo em glória e no poder de sua ressurreição, que opera nele para levá-lo até lá. Ele deseja comunhão com os seus sofrimentos e conformidade com a sua morte, seja por qualquer meio que o faça alcançar a ressurreição dentre os mortos. Comunhão de seus sofrimentos e conformidade com sua morte são cortejados e desejados, servindo como ajuda para construir a arca, por assim dizer, onde todas as suas expectativas estão centradas. Tudo o que não pode ser trazido para a arca é posto de lado como um peso. Tudo o que pode ser trazido é cultivado e valorizado. Mas enquanto o cristão está construindo assim uma arca, ele também está fechado dentro, em Cristo, como Noé estava na arca, e por sua ressurreição e por aquele poder que operou nele, o cristão está ressuscitado juntamente com Cristo e assentado nos lugares celestiais nele. Efésios capítulo 2. Enquanto o mundo está envolto nas águas de um juízo mais poderoso do que houve no dilúvio, o cristão está no lugar seguro. Nenhuma gota de suas águas pode alcançá-lo durante todo o período, até que o juízo seja retirado. Ele só tem que flutuar sobre tudo isso, desfrutando da comida e da vida que está na arca. Ele possui todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1. Ele está acima de toda a ruína e morte aqui embaixo, em Cristo, e ele acha isso um ganho infinito. Viver para Cristo. Você acha que Noé perdeu alguma coisa ao ser fechado na arca? Acha que ele estava arrependido de ter desistido de todos os seus bens terrenais? Eles eram de pouco valor quando foram afundados sob as águas da morte, enquanto aquilo que era sua expectativa e esperança andava triunfante sobre as ondas. Nem uma única bênção viva lhe faltava na arca, nem uma única coisa nutritiva de toda a comida que se come estava ausente. As pessoas falam como se tivessem uma grande perda se fossem assim fechadas dentro em Cristo. Todo belo objeto vivo foi fechado dentro da arca com Noé, enquanto toda coisa mortífera foi fechada fora no dilúvio das águas. As pessoas têm medo de abandonar as coisas que lhes impedem de desfrutar de Cristo, temendo que, afinal, elas não fossem recompensadas 100 vezes mais se o fizessem. Elas falam do juízo que paira sobre o mundo como uma nuvem de trovão, e ao mesmo tempo são muitas vezes como Ló, que disse coisas verdadeiras, mas que foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Gênesis capítulo 19, versículo 14. Talvez você veja pessoas assim pregando e ensinando,
e ao mesmo tempo no mundo, ministrando do mundo ao estado moral do mundo, por meio de sua posição, status ou outras coisas. Que interesse têm tais pessoas para falar sobre juízo, assim como Ló, e ao mesmo tempo estar como ele, assentados à porta deste mundo? Podemos dizer honestamente: eu quero estar fechado em Cristo. Eu quero me alimentar de todo o sustento e vida que há ali. Eu quero não apenas construir a arca, mas estar na arca, fechado nele, e nele percebendo que tudo o que não está nele tem cheiro de morte e juízo. Se o cristão tem qualquer outro objetivo diante de sua alma que não seja o de buscar ganhar a Cristo, ele não está em seu verdadeiro lugar. Ele não está construindo a arca e condenando o mundo. Por outro lado, se ele não está mostrando claramente que aceitou o fato de que o fim de toda a carne, e sua própria carne também, chegou aos olhos de Deus e que ele está fechado em Cristo, andando triunfalmente sobre o juízo pelo qual o mundo está envolto, ele não está testemunhando e andando no poder do que ele professa. Seu testemunho é falho e comparativamente inútil. Que o Senhor dê essa condição de alma ao seu povo muito amado e que eles, por outro lado, desejem tal condição de alma. Parte 3. O caráter dos que edificam. Escrito por E. F. Stock. Retirado de To Every Man His Work. Em Êxodo capítulo 25, versículo 8, lemos: E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Bíblia Almeida, Revista Atualizada. Essas palavras, como sabemos, foram ditas a Moisés quando ele estava no monte com Deus. E que grande graça há nelas! O desejo de Deus era habitar entre seu povo, os filhos de Israel, a quem ele havia tirado do Egito, tendo primeiro os protegido pelo sangue do cordeiro morto na noite da Páscoa. Ele os conhecia e a seus corações desobedientes, e ainda assim, seu desejo era habitar entre eles. Ele os escolheu porque os amava, como Moisés poderia dizer-lhes mais tarde: Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 8. Bíblia Almeida, Revista Atualizada. Mas, se Deus fosse habitar com seu povo, deveria ter um santuário, pois ninguém pode permanecer à luz de sua presença. E ele diz a Moisés: E me farão. Sim, ele vai deixar o seu povo fazer um santuário. Que graça! Lemos em Êxodo capítulo 31, versículos 1 a 6, de 3 coisas em conexão com Bezalel, Aholiabe e outros a quem Deus usou naquela obra. Eles foram chamados, foram cheios do Espírito de Deus e receberam sabedoria. Eles nunca poderiam ter edificado aquele belo tabernáculo sozinhos. Certamente era obra de Deus, mas ele usou o seu povo como seus instrumentos. Primeiro, ele lhes deu uma mente disposta a trazer todo o material necessário. E sabemos que eles trouxeram tanto que nos é dito: tinham material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobejava. Êxodo capítulo 36, versículo 7. Então ele os usou para realizar seu propósito e edificar o santuário onde ele mesmo deveria habitar. Em Êxodo capítulo 39, versículos 42 e 43, lemos: Conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito. Como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Trabalhadores unidos. Certamente há uma lição para nós em tudo isso, pois tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Em Efésios capítulo 2, lemos que Deus está edificando uma habitação para si mesmo agora, e sabemos que ela é composta de pedras vivas.
Todo pecador que é salvo durante esta dispensação faz parte dela. Deus está edificando sozinho essa estrutura maravilhosa, mas Ele nos usa como seus instrumentos. Que graça maravilhosa! Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Então, as três coisas que caracterizaram aqueles a quem Deus usou para edificar o tabernáculo devem ser verdadeiras para cada um daqueles que desejam ser usados por Deus agora. Primeiro, devemos ser chamados. E não nos chama Deus a cada um de nós para trabalhar para Ele? O privilégio não pode ser para uns e não para outros. Quando conhecemos o Senhor Jesus como nosso próprio Salvador, certamente, como André, podemos encontrar alguém para levar a Jesus. A alma perecendo ao nosso redor, e ao ouvirmos a pergunta, a quem enviarei? Que possamos responder, eis-me aqui, envia-me a mim. Cheio do Espírito. Então, quão importante é Efésios capítulo 5, versículo 18, pois lá lemos estas palavras: enchei-vos do Espírito. Se formos cheios do Espírito, o mundo não terá lugar, o ego não terá lugar, e o Senhor terá o seu devido lugar e será capaz de nos usar como lhe apraz. Quando o Senhor Jesus estava aqui na terra, Ele falou da água viva que fluiria daqueles que creriam nele, depois de terem recebido o Espírito. Para que a água viva flua de nós para os outros, devemos, nós mesmos, beber constantemente no manancial. Não escolhamos nosso próprio serviço, mas dependamos do Senhor para sermos guiados por seu Espírito, para trabalhar apenas para Ele, como e onde Ele quiser. Então não será em vão. Sabedoria. Por último, precisamos de sabedoria. Como isso também é importante. Olhando para trás, muitas vezes sentimos os erros que cometemos por falta de sabedoria, mesmo com um verdadeiro desejo de servir ao Senhor. Mas sabemos onde ela pode ser obtida. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Bíblia Almeida Imprensa Bíblica Brasileira. Essa é uma promessa para todos os que pedem com fé, para que nenhum de nós possa se desculpar de não servir ao Senhor porque não sabemos como fazê-lo. Nunca podemos ganhar almas sem a sabedoria dada por Deus. O Senhor conhece exatamente a condição daqueles em quem estamos interessados e desejamos ajudar. E se formos a eles na dependência dele somente, ele nos guiará pelo seu Espírito. Seremos assim habilitados a apresentar a ele justamente as passagens da Palavra de Deus que satisfaçam a condição que se encontram, embora não possamos ler o coração deles. Só assim podemos ganhá-los, não por qualquer sabedoria nossa, mas com a sabedoria que vem de cima, do doador de todo o dom perfeito, e ele terá todo o louvor. À medida que os dias se tornam mais sombrios e a vinda do Senhor se aproxima, que cada um de nós seja encontrado respondendo ao chamado de nosso Senhor e Mestre, lembrando que a noite já está adiantada e o dia está próximo. E quando esse dia romper em todo o seu esplendor, nossas oportunidades de serviço cessarão para sempre. Parte 4. Edificando o Tabernáculo. Retirado de Bible Talks, Messages of the Love of God. A última sessão do livro de Êxodo, capítulos 35 a 40, relata como o povo respondeu alegremente às instruções que Deus deu a Moisés quanto à edificação do tabernáculo. Se Deus tivesse tratado com eles de acordo com o pacto que eles tinham voluntariamente firmado e rapidamente quebrado, então sua história teria terminado em juízo. Mas Moisés intercedeu por eles, e Deus, em sua graça e misericórdia, os poupou. Agora vemos o zelo deles ao trabalharem juntos na edificação e no serviço do tabernáculo. Mas antes de tudo,
Deus lhes diz que eles deveriam trabalhar apenas 6 dias, pois o 7º deveria ser o sábado do repouso ao Senhor. Qualquer que seja a obra do Senhor, Ele sempre nos lembrará de que seu descanso permanece para o seu povo. Há então o chamado falando do desejo do Senhor de receber de seu povo uma oferta de materiais, sejam úteis ou ornamentais, comuns ou caros, para a edificação do tabernáculo. A entusiasmada prontidão do povo é mostrada, pois assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas e pendentes, e anéis e braceletes, e todo vaso de ouro. E todo homem que se achou com um pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles de texugos, os trazia. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as mãos e traziam o fiado, o pano azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino. E os príncipes traziam pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e especiarias, e azeite para a luminária, e para o óleo da unção, e para o incenso aromático. Êxodo capítulo 35, versículos 22 a 28. Sabedoria do coração. Também o Senhor chamou Bezalel e Aholiabe, e encheu-os de sabedoria do coração, para fazer toda a obra de mestre, e a mais engenhosa, e a do bordador em pano azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino. Êxodo capítulo 35, versículo 35. Esses homens devem ter amado o Senhor, e sem dúvida, essa é uma das razões pelas quais Deus os escolheu e lhes deu sabedoria para servi-lo. Ele também lhes deu a capacidade de ensinar aos outros. E que imagem adorável temos aqui desses trabalhadores, chamados por Deus, para serem usados por Ele para sua própria glória, na realização de sua mente e vontade. Certamente esse é um padrão para nós, como é para o povo de Deus em todas as dispensações, para que possamos encontrar muito encorajamento nessas Escrituras. O Senhor tem uma obra para cada um de nós fazer, e Ele dará sabedoria e força para isso. Quão amável é ver os crentes trabalhando alegremente juntos no serviço do Senhor, procurando agradá-lo e glorificá-lo. Êxodo capítulo 36 nos mostra os trabalhadores escolhidos envolvidos em suas tarefas atribuídas, e até mesmo implorando a Moisés para verificar os suprimentos superabundantes que as pessoas estavam trazendo. Moisés inspecionou todo o trabalho, e 10 vezes em Êxodo capítulo 39, lemos que foi feito como o Senhor ordenara. Então, Moisés os abençoou. A Palavra de Deus. Temos a Palavra de Deus para nos guiar exatamente como o Senhor ordenou. E agora Ele está escrevendo em seu livro sobre como estamos cumprindo o padrão que Ele nos deu. Infelizmente, todos nós devemos confessar o quanto temos falhado, mas há um dia chegando quando cada crente será exatamente como o nosso padrão, assim como Cristo. Por fim, a obra foi concluída e o tabernáculo montado. Então a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de modo que Moisés não pôde entrar por causa da nuvem de glória que ali estava. Deus tinha encontrado finalmente uma morada no meio de seu povo redimido do Egito, e aprouve-lhe caminhar com eles, porque a nuvem de dia e o fogo de noite eram sempre o sinal da sua presença diante de Israel. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Salmo capítulo 144, versículo 15. Parte 5. Plantavam e edificavam. Escrito por William J. Proust. Em Lucas capítulo 17, versículos 26 a 30, o Senhor Jesus dá aos seus discípulos instruções sobre a condição futura deste mundo no momento em que ele viria em julgamento. Nesses versículos, ele se refere tanto ao tempo de Noé
quanto ao tempo de Ló. Embora Noé tenha vivido apenas cerca de 500 anos antes de Ló, parece que a condição moral de Sodoma e Gomorra nos dias de Ló era muito parecida com o estado do mundo nos dias de Noé. Depois de apenas algumas centenas de anos, parece que o terrível juízo do dilúvio tinha sido esquecido, e os homens tinham mais uma vez voltado para os seus maus caminhos. O que é significativo na descrição de Sodoma e Gomorra é que eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Versículo 28. Sabemos que Deus confundiu a linguagem da humanidade quando tentaram edificar a Torre de Babel após o dilúvio, e que isso resultou na formação de cidades, estados e nações. Mas os negócios, o comércio e o prazer continuaram. Ezequiel descreve seu estado moral em palavras solenes. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas. Mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado, e se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim. Ezequiel capítulo 16, versículos 49 e 50. Alguém descreveu a beleza natural e o luxo de Sodoma no momento de seu juízo. Pensai em Sodoma no tempo do seu juízo. Ela está situada como um jardim, com segurança, beleza e fertilidade. Do norte, uma brisa refrescada pelo lago acaricia a cidade e seu povo. Pastores pastam seus rebanhos e os deitam nas encostas das colinas durante a noite. O ar nesta terra da oliveira e da videira é preenchido com perfume do florescimento perpétuo de flores ao longo do ano. A cidade justa se deleita na profusão de tudo o que a natureza e a arte podem produzir. Mas Deus é deixado de fora. Retirado de The Last Night of Sodom and Christendom. Em tradução livre, A Última Noite de Sodoma e da Cristandade, de Clarence E. London. A proliferação de edifícios hoje. Em uma viagem recente que incluiu várias grandes cidades do mundo, fiquei impressionado com a quantidade de construções em andamento. Para onde quer que eu olhasse naquelas cidades, parecia haver guindastes projetando-se para o céu, construindo cada vez mais arranha-céus. Muitos desses edifícios eram bastante inovadores em seu design, como para fazê-los se destacar do que tinha sido construído anteriormente. Embora não haja nada inerentemente errado em construir algo atraente, tudo parece exibir o espírito de Sodoma, onde Deus foi deixado de fora. Em algumas partes do mundo, fenômenos como tornados e terremotos, bem como inundações e incêndios florestais, devastaram o que o homem construiu. No momento em que escrevo isso, a Turquia e a Síria estão sofrendo muito com os recentes e fortes terremotos que mataram mais de 50 mil pessoas e derrubaram muitos edifícios. No entanto, em tudo isso, há geralmente o grito: vamos construir novamente, e ainda melhor do que antes. A possibilidade de que Deus possa estar falando a todos nós por meio desses eventos trágicos raramente é considerada. Caim, o originador da edificação. O núcleo de tudo isso começou muito antes de Ló ou Noé viverem, pois Caim foi quem deu origem ao sistema mundial, que foi perpetuado por aqueles no tempo de Noé e por aqueles em Sodoma. Depois que Caim matou seu irmão Abel, lemos que: E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Gênesis capítulo 4, versículos 16 e 17. Caim e sua família então passaram a cercar-se de tudo o que poderia torná-los tão felizes e confortáveis quanto possível em um mundo arruinado pelo pecado, mas deixando Deus de fora. Esse mesmo sistema de mundo existe até hoje. As armadilhas externas mudaram, mas o espírito é o mesmo.
A capacidade do homem de construir edifícios maiores e mais bonitos aumentou rapidamente nos últimos 100 anos, à medida que a tecnologia evoluiu e a eletricidade e outras formas de energia se tornaram mais disponíveis. Com o gradual, mas claro abandono de Deus por nações que uma vez o honraram, pelo menos de uma maneira exterior, tem havido um ressurgimento do orgulho humano e um desejo de dominar este mundo para a glória do homem. Sim, há sinais de alerta preocupantes de que nem tudo está bem, e a recente pandemia de Covid, juntamente com a guerra na Ucrânia que a seguiu, tem causado angústia e medo generalizados. No entanto, o homem continua no seu curso, sentindo que de alguma forma tudo vai ficar bem. O impedimento de Deus. O crente que conhece a palavra de Deus sabe onde tudo terminará, pois o Senhor não suportará tudo isso indefinidamente. Nos dias de Noé, ele poderia dizer: "Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem." Gênesis capítulo 6, versículo 3. E naquele tempo, Deus colocou um limite de tempo definido de 120 anos no curso pecaminoso do homem. Deus não nos deu uma data tão definida nesta dispensação da graça, pois a esperança do cristão é a vinda do Senhor por nós, não para um dia de julgamento. Mas Deus julgará este mundo, e há um tempo em que toda a gloriosa edificação, negócios e comércio do homem serão derrubados. No final da grande tribulação, lemos que o sétimo anjo derramou sua taça no ar, e houve um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto, e as cidades das nações caíram. Apocalipse capítulo 16, versículos 17 a 19. Todo o edifício do homem será reduzido a nada, pois Deus traz juízo sobre este mundo. É digno de nota que o maior juízo recairá sobre aqueles que têm desfrutado da maior luz. Como crentes, devemos viver e nos mover em um mundo de orgulho, edificação e todo o orgulhoso progresso do homem. Talvez alguns de nós possam trabalhar naqueles belos e impressionantes edifícios, e sem dúvida, eles são funcionais e agradáveis de se trabalhar. Tudo isso é adequado e bom, pois devemos viver e ganhar a vida no mundo como ele é, assim como nosso Senhor reconheceu o templo de Herodes como a casa de Deus, mesmo que aqueles que eram responsáveis por ele não honrassem o Senhor. Por essa razão, ele também profetizou do tempo em que não seria deixada pedra sobre pedra. Lucas capítulo 21, versículo 6. Nosso serviço hoje é ser um testemunho para este mundo e exortar as pessoas a fugir da ira futura. Mas, ao fazer isso, lembremos-nos de que nossa vida deve estar de acordo com o nosso testemunho. Caso contrário, podemos ser como Ló, que foi tido por zombador quando advertia seus genros sobre o juízo vindouro. Devemos ser vistos vivendo à luz da eternidade e não apenas para este tempo presente. Parte 6. Edificando para o tempo presente ou para a eternidade. Escrito por William J. Proust. Desde o início da história do homem neste mundo, tem havido tentativas de edificar estruturas que durariam mais do que a vida daqueles que as construíram, e, portanto, seriam monumentos duradouros para recordar a história dos construtores. Em outro artigo nesta edição, já mencionamos a cidade que Ló edificou, e mais antigamente, a Torre de Babel, que os homens tentaram edificar após o dilúvio. É digno de nota qual o objetivo declarado daquela torre. Façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Gênesis capítulo 11, versículo 4. Isso estava em contradição direta com o propósito de Deus, pois sua instrução a Noé era: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Gênesis capítulo 9, versículo 1. Não era a vontade de Deus que todos permanecessem no mesmo lugar. Quando Deus confundiu as línguas, naquele tempo, forçou os homens a se separarem. Edifícios duradouros.
Os edifícios mais impressionantes e duradouros deste mundo são provavelmente as pirâmides do Egito, que aparentemente têm pelo menos 4.000 anos de idade. O tamanho e a grandeza delas é impressionante. A Grande Pirâmide de Gizé cobre aproximadamente 53.000 metros quadrados em sua base, um quadrado de aproximadamente 230 metros de cada lado. É composta de 2.300.000 pedras e pesa cerca de 6 milhões de toneladas. Enquanto a maioria das pedras pesa cerca de 2,5 toneladas, algumas pesam até 80 toneladas. A manufatura na Grande Pirâmide é impressionante. Quando a visitei pela segunda vez, há mais de 25 anos, levei um pedaço de papel comigo. Quando entramos na câmara funerária, andei cuidadosamente por toda a sala, tentando encaixar meu pedaço de papel nos espaços entre as pedras. As pedras estavam tão bem encaixadas que eu não podia deslizar o papel nem 1 ou 2 milímetros em qualquer lugar. Muito mais tarde, no tempo de Davi, está registrado na Escritura que o filho de Davi, Absalão, erigiu uma coluna e chamou aquela coluna pelo seu próprio nome, pelo que até o dia de hoje se chama o Pilar de Absalão. Segundo Samuel, capítulo 18, versículo 18. Mais tarde, outros também edificaram estruturas que eles esperavam que durassem indefinidamente. Nabucodonosor, rei de Babilônia, poderia vangloriar-se. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Daniel capítulo 4, versículo 30. No entanto, mais tarde, a cidade de Babilônia foi tão destruída que muitos historiadores questionaram se ela já havia existido. Foi somente na década de 1840, quando Sir Austin Layard começou suas escavações no Oriente Médio, que as ruínas da antiga Babilônia foram descobertas. É claro que nenhum verdadeiro crente jamais duvidou do relato na Escritura ou questionou a existência da antiga Babilônia. A reconstrução de Londres. Na segunda metade do século XVII, na Inglaterra, um arquiteto inteligente e famoso, chamado Sir Christopher Wren, foi responsável pela reconstrução de Londres, Inglaterra, depois que o Grande Incêndio destruiu grande parte da cidade em 1666. Muitos templos atuais em Londres, incluindo a Catedral de São Paulo, foram projetados e edificados por ele. Há boas evidências de que ele era um verdadeiro cristão, mas quando ele morreu e foi enterrado na Catedral de São Paulo, seu filho não resistiu a colocar um epitáfio em seu túmulo, em latim: "Se queres ver o meu mausoléu, olha à tua volta." Muitas outras estruturas sobreviveram, pelo menos parcialmente intactas, desde os tempos gregos e romanos, como a Acrópole de Atenas, alguns dos aquedutos, o Coliseu de Roma, algumas pontes e alguns anfiteatros. Poderíamos continuar descrevendo outros edifícios que o homem fez em eras passadas. Alguns permaneceram, mas muitos desapareceram ou estão em ruínas. O tempo, a energia e o dinheiro envolvidos na construção de alguns desses edifícios são fenomenais, e embora alguns deles possam ter sido edificados para uso prático, muitos foram claramente edificados para a glória humana. Mas todos perecerão um dia, seja sob o juízo direto de Deus ou quando esta terra for queimada antes da criação dos novos céus e da nova terra, em que habita a justiça. 2 Pedro capítulo 3, versículo 13. Viver à vista da eternidade. Que privilégio é viver neste mundo à vista da eternidade. Em seus dias, cerca de 3.500 anos atrás, Moisés viu claramente além de tudo o que este mundo tinha a oferecer e escolheu, antes, ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, porque tinha em vista a recompensa. Hebreus capítulo 11, versículos 25 e 26. O apóstolo Paulo, da mesma forma, teve por perda todas as coisas, para que pudesse ganhar a Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 8.
Sua visão das suas ações era sempre para aquele dia, quando sua vida seria revista à luz do que Deus valorizava. Ele poderia dizer a Timóteo: "Eu sei em quem tenho crido e estou convencido de que ele é capaz de guardar para aquele dia o depósito que lhe confiei." 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, Bíblia JND. Esse depósito nunca poderia ser roubado, cair em ruínas ou ser destruído, pois aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João capítulo 2, versículo 17. Nestes últimos dias, à medida que o orgulho do homem se eleva a um zênite, precisamos de ainda mais graça e coragem espiritual para ver de longe, pois assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro capítulo 1, versículos 9 e 11. Parte 7. Edificado na rocha. Escrito por J. Randall. Adaptado de Faithful Words for Young and Old. Por volta do ano de 1696, a primeira estrutura de farol foi erguida nas rochas Eddystone. As rochas Eddystone são um grupo de rochas no oceano, ao longo da costa da Cornualha, no sudoeste da Inglaterra. O construtor se gabou de que não se importava com o quão selvagem a tempestade poderia ser. Seu edifício foi capaz de resistir a tudo que poderia varrer contra ele. No entanto, sua ostentação provou ser vã, pois no final do ano de 1703, em uma tempestade, conhecida por ter sido muito violenta, como nunca antes vista, que assolou as costas da Inglaterra, o farol caiu, e com ele pereceu seu construtor. Um segundo farol resistiu cerca de 40 anos, e foi então destruído pelo fogo. O construtor do terceiro, mais sábio do que seus antecessores, encontrou um plano de forte e firme construção, que desde então tem sido muito admirado. A principal característica dela é que as enormes pedras que formam a edificação são encaixadas uma nas outras, e na fundação elas são encaixadas na rocha sólida. Assim, toda a estrutura está firmemente unida e, da mesma forma, unida firmemente à sua fundação. Esse farol, construído na década de 1750, resistiu bravamente às tempestades mais violentas e às ondas mais ferozes do oceano por mais de 100 anos. Foi finalmente substituído por uma estrutura mais moderna na década de 1870, mas não porque tivesse risco de cair. Está agora preservado na cidade de Plymouth, Inglaterra, como um monumento à genialidade do homem que o projetou. A fundação e a superestrutura. Vemos, na história desse terceiro farol, que há duas coisas necessárias para uma estrutura estável. Deve haver um alicerce imóvel, e a superestrutura deve estar firmemente fixada nesse alicerce firme. Com a posição do cristão, graças a Deus, encontramos as duas coisas lá. Deus diz em Isaías capítulo 28, versículo 16, Bíblia JND: "Eis que ponho para alicerce em Sião uma pedra provada, uma preciosa pedra angular, um firme fundamento." E Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 2, aplica estas palavras notadamente a Jesus Cristo. Essa fundação nunca pode ser movida. A mesma palavra também nos diz: "E quem nela crer não será confundido." 1 Pedro capítulo 2, versículo 6. Tudo o que Cristo é, o escolhido, o precioso, o fundamento seguro, tudo é para o crente. Aqueles que fazem da mentira seu refúgio e se escondem sob a falsidade podem imaginar-se seguros, como fez o homem que edificou o primeiro farol sobre aquelas rochas de Eddystone. Mas quando Deus estabelece o juízo como regra e a justiça como prumo, a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. Isaías capítulo 28, versículo 17. Feliz é aquele que, pela graça, está sobre o fundamento seguro, Jesus Cristo. Ele nunca será confundido. Pedras vivas.
Deus fala de si mesmo como edificando sobre o fundamento que ele lançou. Todos os que foram colocados no edifício foram colocados por Deus. Se você creu, você é uma pedra neste maravilhoso edifício. E vejam quão maravilhosamente Deus constrói. A pedra viva é o fundamento, e todo crente nele é uma pedra viva. Cada um, mesmo o mais fraco e frágil, é participante da sua vida ressuscitada e está ligado indissoluvelmente ao Senhor, fazendo assim um tecido sólido. O Espírito Santo nos une inseparavelmente uns aos outros e nos une a Cristo ressuscitado. Estamos nele ressuscitados, firmes nele, e não há possibilidade de até mesmo o Hades prevalecer contra o edifício. Não é, então, a posição do crente a mais abençoada? E se as tempestades vierem? E elas certamente virão. E se as provações e dificuldades se complicarem e se multiplicarem, sabemos que estamos ligados a Cristo, e Ele é a rocha que nunca pode ser movida. Parte 8. Neemias, edificando o muro. Escrito por William Kelly. O livro de Neemias tem um profundo interesse para nós. Vemos muito claramente a forte analogia entre as palavras que foram ditas sobre Israel naqueles dias e a posição que a bondade de Deus nos deu agora, nesta dispensação de sua graça. Mas a primeira coisa que desejo notar é o espírito que impregna toda a conduta de Neemias. Qual é o grande traço moral que o caracteriza? Encontraremos isso em todo o livro. Um senso profundo e constante do estado arruinado do povo de Deus. Nada é mais importante para nós também, pois falhamos, assim como Israel falhou. Como resultado de seu fracasso, Israel foi levado para o cativeiro. Um remanescente havia retornado alguns anos antes, mas evidentemente tinham aprendido pouco das lições que Deus procurava ensinar a eles. É verdade que nunca os encontramos retornando à idolatria depois disso. Ainda assim, eles tinham muito pouco senso da glória de Deus que haviam perdido. Havia duas coisas que caracterizavam Neemias, e há duas coisas, amados irmãos, que deveriam nos caracterizar. Se houver uma falha em qualquer uma, há a maior perda para a alma. Uma delas é manter firme a grandeza da ruína, e a outra é manter firme a fidelidade de Deus, apesar dessa ruína. As duas atitudes foram encontradas juntas em Neemias. Que o Senhor permita que elas sejam encontradas em nós. Precisamos delas e nunca podemos estar realmente respondendo ao que Deus espera de nós, a menos que entremos em ambas as atitudes em comunhão com Ele. Uma percepção da ruína. Como copeiro do rei, Neemias estava numa posição elevada, rodeado de todo tipo de conforto. No entanto, parece que ele tinha exatamente o mesmo sentimento pelo povo de Deus que Moisés teve, muitos anos antes. Neemias amava o povo, e mais do que isso, ele amava a Deus. Ele tinha a percepção do que era a glória de Deus, e um senso de que Deus deve agir de acordo com a sua própria glória. Ele sabia que não havia outra maneira de abençoar o povo. Seu coração estava cheio de tristeza e, portanto, voltava-se para Jerusalém. Ela podia estar em ruínas, e estava, mas foi para lá que o coração dele se voltou. Certamente assim deveria ser conosco, pois a Igreja de Deus é mais para Deus do que jamais foi Israel. A culpa da cristandade, não hesito em dizer, é pior do que a de Israel. Incomparavelmente mais bem-aventurada, é incomparavelmente mais culpada, pois a culpa é sempre proporcional às misericórdias corrompidas ou abusadas. No entanto, devemos amar a Igreja, pois se entrarmos nos sentimentos de Cristo, saberemos que Cristo ama a Igreja. Devemos nos preocupar com o bem-estar dela, assim como Neemias se preocupou com o remanescente de Israel. Eles se levantam e edificam. O rei, como sabemos com o 2º capítulo, acha o semblante de Neemias triste e imediatamente comenta sobre isso.
Neemias lhe diz a simples verdade: como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidos as suas portas a fogo? Neemias capítulo 2, versículo 3. Resumindo, enquanto Esdras reflete sobre aquilo que pertence à adoração do Senhor, o altar e o templo, temos aqui em Neemias o muro de Jerusalém. Temos, então, não a casa edificada, mas o muro edificado. Foi isso o que encheu o coração de Neemias. Em primeiro lugar, ele faz um pedido a Deus. Então, orei ao Deus dos céus. Então ele se aproximou do rei. As cartas foram concedidas. A madeira e outros materiais que lhe faltavam foram concedidos pelo rei, e ele foi para Jerusalém sob a guarda do rei. Finalmente, ele se aproxima do povo e descobre que Deus também operou no coração deles. Eles responderam: levantemo-nos e edifiquemos, fortaleceram as suas mãos para a boa obra. Neemias capítulo 2, versículo 18, Bíblia Tradução Brasileira. Mas a mesma coisa que encheu seu coração de gozo e gratidão no meio de sua tristeza, entristeceu os inimigos do povo de Deus. O estorvo do inimigo. No momento em que Deus começa a agir, o diabo tenta impedir. O que, ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos. Neemias capítulo 2, versículo 19. Essa foi a primeira tentativa do inimigo, lançar desprezo sobre uma obra tão simples e insignificante. Mas isso não foi motivo para alarme. Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Neemias capítulo 2, versículo 20. O próximo capítulo nos mostra os nomes e o trabalho daqueles que participaram da edificação do muro. Percebemos o trabalho de todos e em um caráter distinto também. Todos nós temos uma obra a fazer para o Senhor, uma obra que podemos fazer melhor do que qualquer outra pessoa. Você está fazendo a obra? Deus assinala aqui sua apreciação dos vários serviços realizados pelos diferentes santos de Deus, e eles vêm diante de nós em sua ordem. Várias portas e várias partes do muro foram reparados por diferentes pessoas, e enquanto havia, evidentemente, alguns que não participaram, descobrimos que havia verdadeira devoção e serviço por parte de outros. No entanto, a oposição não demorou a chegar, e sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Neemias capítulo 4, versículo 1. Mais tarde, outro homem, Tobias, se juntou a ele. Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Versículo 3. O que diz Neemias? Imediatamente, ele se volta para o Senhor. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados. Assim foi também nos primeiros dias da igreja. Os apóstolos foram espancados e ameaçados, mas o que fizeram? Levaram isso perante o Senhor, e o Senhor respondeu. Ele responde com seu próprio poder. O Espírito abalou o edifício onde eles estavam, e com grande poder, ele lhes deu testemunho. Sem sinais de maravilha e poder. Entretanto, aqui era um dia de fraqueza, e o que eu gostaria de incutir em nossa mente é que não estamos mais no dia em que o Espírito sacode o edifício. Não estamos mais no dia em que sinais e maravilhas são operados. Será que estamos sem Deus? O que mais valorizamos? Os poderes e maravilhas que Deus realiza ou o próprio Deus? A mesma pergunta serviu então para Neemias. Não havia tal coisa como o Mar Vermelho aberto para o povo. Não havia tal coisa como o Jordão para ser cruzado. Não havia maná que caísse do céu, mas havia a evidente palavra de Deus cumprida, e o caminho estava aberto para eles. Para o povo de Deus,
Havia uma porta aberta para a terra de Deus. Tinham-na perdido por uma questão de poder exterior, mas não de fé. Eles se apegaram a Deus, mesmo quando Deus não podia exteriormente reconhecê-los diante de todo o mundo. Mas a oposição tornou-se mais séria, tanto que houve uma conspiração entre os inimigos para ir e lutar. Porém, nós oramos ao nosso Deus. Assim, Neemias calmamente toma medidas e pôs o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Neemias capítulo 4, versículo 13. A luta de fé. A mesma coisa tem de ser feita agora, embora não da mesma forma. Com o cristão, não se trata de lutar com espada, mas, sem dúvida, temos que lutar o bom combate da fé. Isso não somente significa que temos de trabalhar, mas temos de resistir, bem como estar em pé neste dia mau. Isto é, temos de estar armados contra as artimanhas do diabo, e não somente estar realizando o trabalho pacífico do Senhor. Em seguida, o inimigo tenta mais 3 artimanhas buscando parar a obra de edificação do Senhor. Primeiro, Sambalate e Gesem propõem um encontro no Vale de Ono, sem dúvida querendo fazer mal. Mais tarde, Sambalate fingiu que os pagãos estavam acusando Neemias de fortificar Jerusalém para se rebelar contra o rei da Pérsia e para que ele, Neemias, pudesse ser seu rei. Finalmente, outro homem, Semaías, propôs uma reunião na casa do Senhor, alegando que alguns haviam tramado uma conspiração para matar Neemias. Neemias reconheceu claramente quem estava por trás de tudo isso, e todas as tentativas de mais danos foram frustradas. Finalmente, lemos em Neemias capítulo 7, versículo 1, que o muro fora edificado. Deus tinha sido fiel, e o povo tinha edificado em fé. No entanto, ainda era um tempo para ser cauteloso, pois Neemias ordenou que as portas de Jerusalém não fossem abertas até que o sol aqueça. Neemias capítulo 7, versículo 3. Como nos dias de Neemias, assim em nossos dias precisamos edificar o muro de separação daquilo que não está de acordo com a mente de Deus, e não abrir as portas até que a clara luz do dia, figurativamente falando, nos assegure que é seguro fazê-lo. Parte 9. Recompensas para os bons edificadores. Escrito por Paul Wilson. Todo cristão está edificando, e em 1 Coríntios capítulo 3 ele é exortado: veja cada um como edifica. O Espírito de Deus aqui usa a figura da construção para expressar o testemunho do cristianismo neste mundo. Nem todos os trabalhadores fazem uma boa edificação. Alguns deles, evidentemente, o fazem com entusiasmo e zelo, mas colocam materiais de baixa qualidade no edifício. Podemos ver facilmente que este não é o edifício de que nosso Senhor falou em Mateus capítulo 16, quando ele disse que sobre a rocha da confissão de Pedro, que é Cristo, o Filho do Deus vivo, ele iria edificar a sua igreja. Cristo nunca colocará material ruim em seu edifício, e nada jamais destruirá o que ele constrói. Ele está edificando sua igreja, e essa obra está inteiramente em suas mãos. Ela é composta de todo verdadeiro crente nele nesta era. Mas há aquele outro edifício que os homens edificam no mundo, o cristianismo, confiado às mãos dos homens. Não há outro fundamento além de Jesus Cristo. Versículo 11. Abandonar esse fundamento seria deixar o próprio cristianismo. Cada crente está dentro da esfera do cristianismo neste mundo, e cada um está edificando algo neste testemunho. Podemos não ter considerado isso seriamente até agora, mas estamos acrescentando algo a esse edifício. Assim, a Escritura diante de nós é: veja cada um como edifica sobre ele. Versículo 10. Por que haveria necessidade de tal exortação?
O versículo 12 fornece a resposta listando alguns dos materiais que estão sendo colocados no edifício. Estes se dividem em duas classes: ouro, prata, pedras preciosas e madeira, feno, palha. O teste de fogo. O padrão pelo qual os materiais de construção são testados é um padrão divino, aquilo que resistirá ao teste do fogo. Cada pedaço de material que entra neste edifício vai passar pelo fogo, pois lemos: o fogo provará qual seja a obra de cada um. Versículo 13. Então, apenas materiais à prova de fogo terão algum valor. É um pensamento solene que cada um de nós está, dia após dia, edificando algo que será testado pelo fogo. O fogo de Deus que consumirá tudo o que não estiver de acordo com sua mente e sua palavra. Sendo assim, podemos muito bem perguntar como podemos edificar coisas que resistirão ao fogo de seu criterioso julgamento naquele dia. Podemos perguntar: quais são exatamente os materiais de ouro, prata, pedras preciosas com os quais devemos construir? E quais são os materiais que queimam mais facilmente e que devemos evitar colocar neste edifício do cristianismo na Terra? Para responder a isso, podemos notar, primeiro, que as coisas que resistirão ao teste do fogo são, comparativamente, muito pequenas em tamanho. Um fardo de feno daria uma contribuição considerável para qualquer parede. Feno é muito bom em seu lugar, e há variação no preço e na qualidade do feno, mas nenhum tipo desse material é adequado para a construção à prova de fogo. A madeira também constrói rapidamente e logo cria um visual diante dos olhos do homem, mas não é bom neste edifício. Ouro, prata e pedras preciosas fazem pouco volume, mas depois que o fogo passar, eles permanecerão e seu construtor receberá uma recompensa. De acordo com sua palavra. Ó companheiro cristão, de quem queremos aprovação? Queremos fazer um show e impressionar homens ou simplesmente agradar a Deus e deixar os resultados com Ele? Não procuremos apelo popular ou aquilo que tenha aprovação humana. Procuremos comunicar as coisas espirituais por meios espirituais. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, Bíblia JND. Os homens podem agir com base no princípio de que os resultados justificam qualquer meio usado, mas a palavra de Deus diz: ninguém é coroado senão militar legitimamente. Ou, em outras palavras, madeira, feno, palha serão queimados e somente ouro, prata, pedras preciosas subsistirão ao fogo. Aquele que edificou com estes últimos receberá um prêmio, ou será coroado, como na ilustração de um atleta. Veja 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5, Bíblia Almeida Revista Atualizada. Que o Senhor conceda a cada um de nós a graça de buscar mais e mais testemunhar por Ele neste mundo, e em todas as coisas fazer tudo de acordo com a sua palavra e em devoção ao seu nome. Então, esta não será uma questão de procurar fazer grandes coisas diante dos homens, mesmo ostensivamente por sua causa, mas fazer tudo visando o dia que, em breve, declarará de que tipo foi a obra, não sua quantidade. Cada um de nós pode procurar encorajar a outros e falar dele com frequência. Parte 10. Casamento. Retirado da revista O Cristão, edição de novembro de 2014. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos.
Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Lucas capítulo 17, versículos 26 a 30. Nos dias de Noé, eles se casavam. Nos dias de Ló, eles não se casavam. Nosso dia está se tornando mais parecido com o de Ló do que com o de Noé. Um estado terrível para um mundo que teve a luz e o amor do cristianismo brilhando sobre ele. Agora, qualquer dia, Ló deixará Sodoma e choverá fogo e enxofre. Que cada um de nós valorize mais do que nunca a instituição do matrimônio e encoraje a sua continuidade. É a primeira instituição que Deus iniciou para o bem do homem, e Deus determinou que, pelo casamento do Cordeiro, permanecerá uma instituição para sempre. Parte 11. Edificando-vos sobre a vossa santíssima fé. Escrito por Hamilton Smith. Ainda que devamos lutar pela fé, somos lembrados, em Judas versículo 20, da necessidade de edificação individual. Não podemos lutar corretamente pela fé a menos que estejamos nos edificando em nossa santíssima fé. Não somos chamados a edificar-nos em todas as diferentes formas que o mal pode assumir. Não seremos capazes de resistir ao erro simplesmente reconhecendo o erro. Só podemos enfrentar o erro à medida que somos edificados na verdade. Além disso, nossa fé é uma santíssima fé, versículo 20, de modo que, ao sermos edificados na fé, não estamos apenas adquirindo um conhecimento mais profundo da verdade, mas a verdade está nos remodelando. Isso tem um efeito santo e santificador sobre nossa alma, levando a uma maior separação do mal pelo qual estamos cercados. João capítulo 17, versículo 17. Parte 12. Ordem e desordem mundial revisitadas. Escrito por William J. Proust. Em uma edição recente da revista O Cristão, edição de fevereiro de 2023, comentei o conceito de ordem mundial e como ela está sendo corroída pelos eventos dos últimos anos. Usando citações de vários autores de hoje, apontei que a chamada ordem mundial dos últimos 75 anos corria o risco de ser seriamente perturbada por eventos como a pandemia da Covid, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e pela ascensão da China como superpotência mundial. Eu também citei um proeminente jornal canadense, onde o autor enfatizou que a condição padrão do mundo é de desordem, em vez de ordem. Ele apontou que a ordem deve ser infinitamente reconstruída em um mundo hostil que está incansavelmente trabalhando para desfazer nossos esforços. Qualquer um que olhe para a atual situação mundial com uma mente sensata e honesta admitirá que a ordem mundial está de fato dando lugar à desordem, tanto no nível individual quanto no governamental. Podemos ser gratos, de fato, pela medida de estabilidade que existe, mas ela está sendo rapidamente varrida. Enquanto escrevo isso em março de 2023, ocorreu um evento há alguns dias que incide sobre esse assunto e talvez mereça um comentário. O presidente chinês Xi Jinping fez uma visita de Estado à Rússia por vários dias, e tanto ele quanto o presidente russo Vladimir Putin tiveram longas discussões sobre o relacionamento entre os dois países. A visita foi assistida com a pompa e cerimônias habituais, e depois de assinarem documentos relativos à sua cooperação pretendida com o outro, ambos os homens emitiram declarações públicas sobre o sucesso da visita. Suas declarações mostraram claramente que ambos os países pretendem trabalhar juntos para promover seus respectivos interesses econômicos e militares, mas o mais importante talvez tenha sido uma declaração de Xi Jinping. Ele é citado como tendo dito: "Não importa como o cenário internacional possa mudar, a China permanecerá comprometida com o avanço da abrangente parceria estratégica de coordenação China-Rússia para a nova era." Considerando outras declarações que foram feitas, tanto recentemente quanto no passado,
fica claro que a Rússia e a China pretendem trabalhar juntas em direção a uma nova ordem mundial que diminuirá a influência do Ocidente e, em vez disso, enfatizará as políticas e as perspectivas dos estados totalitários. Preparando o cenário. Tem-se assinalado muitas vezes que é perigoso tentar interpretar a profecia à luz dos acontecimentos deste dia da graça de Deus, pois a Igreja, como companhia celestial, não é objeto de profecia. Como a profecia diz respeito à Terra, o período da Igreja é deixado de fora do cálculo do tempo profético. No entanto, como estamos tão perto da vinda do Senhor, não é errado olhar para fora e ver Deus preparando o cenário para eventos que ocorrerão depois que a Igreja for chamada para o lar. Podemos muito bem nos perguntar: será que a Rússia e a China serão capazes de efetuar essa nova era que eles imaginam? Embora eles possam ter algum efeito sobre o mundo a curto prazo, ainda é claro a partir da profecia que durante o período da tribulação, a besta romana, como chefe da Confederação Ocidental, dominará a cena. Seu poder será tal que toda a terra se maravilhará com ele e dirá: quem poderá batalhar contra ela? Apocalipse capítulo 13, versículos 3 e 4. É bem possível que o acordo entre a Rússia e a China leve o Ocidente, e especialmente a Europa, a se unir em oposição a eles. As disputas internas serão esquecidas em seus esforços para a sua união contra inimigos comuns. Isso já aconteceu em grande medida, alimentado tanto pela pandemia da Covid quanto pela guerra Rússia-Ucrânia. Sabemos que, no tempo do fim, a Rússia certamente será uma força a ser considerada, mas é claro que eles não descerão à terra de Israel para arrebatar a presa, Ezequiel capítulo 38, versículo 12, até que a besta e seus exércitos e também o rei do norte tenham sido destruídos pelo Senhor. Não se diz muito especificamente sobre a China na profecia, mas eles estarão envolvidos no tempo do fim, pois lemos em Apocalipse capítulo 16, versículo 12, que a sua água do rio Eufrates secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Na questão do governo totalitário versus democracia, parece que no fim não haverá necessidade de a China e a Rússia tentarem forçar essa questão, pois, apesar da existência de governos democráticos na maioria dos países ocidentais, é claro que a besta romana será um governo despótico. Embora possa haver oposição à sua ascensão ao poder, ainda vemos na Escritura que, a respeito dos vários reinos sob seu controle, Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia e que deem à besta o seu reino. Apocalipse capítulo 17, versículo 17. No entanto, essa transição para o regime totalitário não será sem luta e, evidentemente, não será completa. A imagem de Nabucodonosor. Na imagem que Nabucodonosor viu em seu sonho, Daniel capítulo 2, versículos 31 a 35, lemos que os pés e os dedos dos pés eram parte de barro de oleiro e em parte de ferro. Versículo 41. O ferro tem sido muitas vezes comparado ao regime totalitário, enquanto o barro pode representar uma forma democrática de governo. Esses dois não se misturam, e embora possa parecer haver prós e contras para ambos, sabemos, pela Escritura, que Deus usa formas totalitárias de governo. Historicamente, muitos governos autoritários foram liderados por homens perversos que oprimiram um povo, enquanto eles próprios viviam em luxo. No século XX, o mundo testemunhou a terrível baixa de vidas humanas que resultou da ação de ditadores como Stalin, Hitler, Mao Tse-tung, Pol Pot, Nikolai Ceausescu e outros. A mesma tradição está sendo levada adiante por homens como Vladimir Putin hoje. Embora a democracia tenha aparentado funcionar por um tempo, está ficando cada vez mais claro que ela só funciona quando a liberdade de escolha que ela oferece
tem como resultado os serviços e sacrifícios que decido fazer por mim mesmo. À medida que a moralidade declina, a democracia é incapaz de lidar com os resultados desastrosos. Se a nossa interpretação do significado do ferro e do barro estiver correta, então é evidente que a luta entre democracia e totalitarismo ocorrerá dentro do Império Romano revivido. Assim, o reino da besta romana, embora forte, não terá a coesão e a força do antigo Império Romano. Como a Escritura diz, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Daniel capítulo 2, versículo 42. No entanto, ele não será vencido nem pela Rússia nem pela China. Pelo contrário, ele será destruído pelo próprio Senhor, assim como também a Rússia será destruída no fim. A vinda do reino de Cristo. Como aqueles que conhecem o Senhor Jesus como Salvador, podemos descansar na plena certeza de que ele logo terá o seu lugar de direito. Todo o governo puramente do homem desaparecerá, pois naquele glorioso reino milenar, o principado, ou governo, segundo a Bíblia Almeida Revista Atualizada, estará sobre os seus ombros. Isaías capítulo 9, versículo 6. Ele tomará seu lugar como rei, e o mundo experimentará o primeiro governo realmente justo em sua história. Será um governo totalitário, mas com Cristo como cabeça, será justo e reto. Será caracterizado por uma vara de ferro, mas uma versão melhor diz que ele os pastoreará com uma vara de ferro. Apocalipse capítulo 19, versículo 15. Bíblia JND. Todo o poder justo do ferro será exercido com o cuidado e a ternura de um pastor. Como cidadãos celestiais, podemos vigiar do lado de fora, por assim dizer, e ver o cenário sendo preparado para a realização dos planos de Deus. O homem pode executar várias manobras para tentar estabilizar este mundo, e várias alianças podem ser formadas para apoiar um tipo de ordem mundial sobre outra. No entanto, no final, os propósitos de Deus serão cumpridos, e todo o resto cairá por terra. Podemos continuar em paz, como diz o hino de John Nelson Darby. Por meio das cenas de lutas e do deserto na vida, trilhamos nosso caminho em paz. Cavando profundamente. Escrito pelo autor com as iniciais C.P.H. Cave um pouco mais fundo, e quando as tempestades começarem a se aproximar, você descobrirá que não será abalado, não apenas que você não cairá. Cave um pouco mais fundo, e quando as provações parecerem aumentar, sua paz transbordará em você, beberá profundamente de sua fonte. Cave um pouco mais fundo, existem joias em sua mina, sua palavra está repleta de tesouros, extrai-os e veja-os brilhar. Cave um pouco mais fundo, escave além do limite, rocha sólida e tesouros encantadores. O trabalho vale a pena. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Salmo capítulo 127, versículo 1. Texto escrito por vários autores, compilado e publicado na revista mensal O Cristão, da editora Bible Truth Publishers, traduzido por Associação Verdades Vivas. Narração realizada pelo canal Livros Cristãos em Áudio.